Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do trecho do dia 9 de agosto, da live do título Maestria e Arte Divinos, o Pequeno Paraíso de Deus, Labirinto de Amor, Virtude Geradora do Fiat, Deus em Poder da Criatura, volume 32, trecho 27. Meu abandono no Fiat continua. Sinto sua respiração onipotente que, soprando-me, quer fazer crescer, engrandecer sua vida em mim, quer me encher tanto de não fazer ficar do meu ser humano mais que um só véu que o cobre. Então pensava entre mim, mas o que ganha este querer santo que tem tanto interesse de formar sua vida na criatura que move céu e terra para poder obter a tentativa? E que diferença há entre a divina vontade como vida e entre a divina vontade como efeito? E o meu sempre amável Jesus, me apertando em seus braços, com bondade indescritível, me disse: minha filha bendita, não há coisa mais bela, mais santa, mais agradável e que mais nos agrada e glorifica que formar a vida de nosso querer divino na criatura. Nela vem formado um pequeno paraíso, onde nosso ente supremo se deleita em descer para fazer sua morada. Jesus vem responder a pergunta, O que ganha este querer santo que tanto tem interesse de formar sua vida na criatura, que move o céu e a terra para obter a tentativa, O que ganha? Mas Jesus responde que não há outra coisa mais bela, mais santa, mais agradável e que agrada mais a eles, a Santíssima Trindade, do que formar a vida do querer divino na criatura. Na alma que vive na divina vontade, forma nela um pequeno paraíso, onde o ente supremo desce e faz a sua morada na alma dessa criatura que vive, para a vontade de Deus. E ele ainda diz: olha, em vez de um paraíso, temos dois, onde encontramos as nossas harmonias, a beleza que nos rapta, as alegrias puras que duplicam a nossa felicidade por termos formado uma vida nossa a mais no pequeno cerco da criatura. Neste paraíso, por quão pequeno, por quanto a criatura seja capaz, encontramos tudo, tudo é nosso. É mais, encontramos a pequenez que mais nos apaixona e olhamos nossa arte divina, que no pequeno, com a virtude de nossa potência, fechamos o grande. Podemos dizer que com o nosso labirinto de amor mudamos as coisas, o grande no pequeno e o pequeno no grande. Sem um prodígio divino nosso, não podíamos formar nem nossa vida, nem nosso paraíso na criatura. E parece-te pouco ter uma vida nossa demais e um paraíso duplicado à nossa disposição para nos fazer felizes maiormente? Jesus está nos dizendo que Ele forma dentro da criatura que vive na divina vontade não só um paraíso, mas dois paraísos. Em um paraíso, Ele forma a vida divina e no outro, o paraíso, que é o local onde Ele vai fazer a morada dentro da alma que vive a divina vontade e onde eles encontram, Santíssima Trindade, encontram as suas harmonias, a sua beleza, a beleza, desse paraíso que os rapta, que os atrai a essa alma, as alegrias que duplicam a felicidade deles por eles terem formado
uma vida deles a mais no pequeno cerco da criatura, né? Uma criatura que é tão pequena, que é um nada, né? Tem a capacidade que Deus dá de receber dentro de sua alma, né? Uma vida divina e um local, né? Onde ele vai fazer a sua morada, que é cheio de harmonia, de beleza e para formar uma dupla felicidade, né? A felicidade de ele poder estar formando uma vida nessa alma, que é a vida na divina vontade, que a criatura vai viver, e formando esse paraíso, né? Esse local de harmonia onde ele pode vir e descansar nessa alma. Porquanto essa criatura seja capaz, né, de retribuir, né, de compreender e de desejar, né, que realmente esse paraíso seja construído na alma dela, esse reino da divina vontade, né, faça acontecer, né, na sua alma, onde tudo é deles, né, onde eles encontram a pequenez da criatura que apaixona eles, e eles olham para essa criatura como uma criatura feita por eles, né? Uma arte divina, ele diz aqui, né? Que foi feita, modelada, né? Com as próprias mãos do Criador. E que, por viver na divina vontade, tem a virtude da potência da Santíssima Trindade. Então, eles fecham o grande, né? Que são eles dentro dessa criatura pequena. Eles dizem que o labirinto de amor dele, com esse labirinto de amor deles, mudam as coisas, mudam o grande no pequeno e o pequeno no grande. Então, o grande, que é a Santíssima Trindade, vem fazer morada no pequeno, e o pequeno se faz de morada para o grande. Mas sem um prodígio divino da Santíssima Trindade, eles não poderiam formar nem a vida deles e nem esse paraíso na criatura. Então tudo é Deus, tudo que acontece conosco é Ele que realiza. E Ele pergunta, né? Parece-te pouco ter uma vida nossa demais e um paraíso duplicado à nossa disposição para nos fazer mais felizes, né? Não parece pouco, porque Ele pode tudo, né? Tudo para Ele é possível acontecer. Nós cremos e por isso acontece, pela fé. Pela fé nós sabemos que isso acontece na nossa alma quando nós realmente nos colocamos à disposição para que isso aconteça. Ele diz: tu deves saber que nem o céu, nem o sol, nem toda a criação nos custa tanto. Não pusemos nem tanta maestria de arte, nem tanto amor, quanto pusemos em formar nossa vida toda de vontade nossa na criatura, para nos formarmos um paraíso demais, onde dominar a nossa vontade e gozar as nossas delícias. Deus, ao criar o céu, o sol, tudo, né? Toda a criação, tudo que foi criado, os animais, as plantas, eles não colocaram tanta maestria de arte, nem tanto amor, quanto, né, eles colocaram ao formar a vida deles, né, da vontade deles na criatura. Eles colocaram a vontade, que a mesma vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles colocaram essa vontade na criatura para formar um paraíso onde eles dominariam, né, nessa criatura. Seria um outro paraíso onde eles iam viver e reinar, né, e gozar as delícias deles, né, em ver aquele paraíso belo, harmônico, né, onde eles poderiam também, né, se bilocar, né, estar em cada criatura ia ter esse paraíso, né, ia ter a vida deles em cada criatura e eles iam se multiplicar, né, em vários, como ele se multiplica na hóstia consagrada, né, para cada pessoa que recebe um Jesus, né, e ele está em todas as hóstias, ele está presente ali, né, então ele quer estar presente numa hóstia viva, que é a criatura que ele criou.
e ali gozar as delícias deles, né? Poder sentir a felicidade duplicada, né? Em cada criatura. O céu, o sol, o mar, o vento e tudo narram aquele que os criou, sinalizam-nos, fazem-nos conhecer, glorificam-nos, mas não nos dão uma vida nossa, nem nos formam outro paraíso. Antes servem aquele ou aquela na qual a nossa paterna bondade tem tomado o empenho de formar a nossa vida nela, e nos custa tanto que o nosso Fiat usa sua virtude constante e repetidora de seu Fiat contínuo sobre a sua afortunada criatura, para cobri-la com a sua potência, de modo que um Fiat não espera o outro, de maneira que se lhe infunde o fôlego, lhe diz Fiat, se lhe toca Fiat, se abraça, usa o seu Fiat constante e vai modelando e como misturando em sua vida divina. Quando nós olhamos para o céu, para o sol, para o mar, né, tudo a criação narram, né, a beleza, né, daquele que os criou, né, do nosso Criador, e fazem-nos, né, fazem que nós conheçamos o nosso Criador, fazem que nós demos glória a Ele. Mas tudo isso não dá a vida divina, né, para eles, onde eles possam se bilocar dentro e ter uma correspondência, né? Porque uma vida, né, a vida deles na criatura, e a criatura reconhecendo isso, correspondendo, né, vai ter um retorno, né, vai ter um relacionamento, né? O que não pode acontecer com o sol, nem com o mar, porque eles não têm como, né? Eles não têm como responder a isso, né? Corresponder da mesma forma que o ser humano, que Deus, ao criar, colocou a inteligência, a memória e a vontade, né? Justamente para isso, para poder se relacionar com a criatura, né? De uma forma igual, né? Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, para termos, né, essa intimidade mesmo de pai e de filho, né, de um relacionamento de amor. Pode-se dizer que com o seu alento forma a sua vida na criatura e com a sua virtude criadora a regenera e forma nela o seu pequeno paraíso. E que coisa não encontramos nele? Basta dizer que encontramos tudo o que queremos, e isto é tudo para nós. Vê então a grande diferença que há entre a divina vontade como vida e aquela como efeito? Como vida, todos os bens, as virtudes, a oração, o amor, a santidade tornam-se natureza na criatura. São fontes que se formam nela, que sempre surgem, de modo que sente em si a natureza do amor, da paciência, da santidade, assim como naturalmente se sente em si a mente que pensa, o olho que vê, a boca que fala. Nenhum esforço nisso, porque Deus os criou em natureza e se sente dona de fazer com eles o que quer. Esse alento, né? Essa vida na criatura, que tem uma virtude criadora e regeneradora, é que vai formar o paraíso na criatura. Porque aos poucos vai regenerando, vai transformando, vai purificando a alma dessa criatura, onde eles encontram, né, tudo que o que eles precisam, né, para poder ter a correspondência que eles querem da criatura. Então, a diferença que há entre a divina vontade como vida e como efeito é que, como vida, todos os bens, as virtudes, a oração, o amor, a santidade tornam-se como naturais na criatura, como fontes que brotam dentro dela, né, que sempre surgem. Então, a criatura vai sentir a natureza do amor, a natureza da paciência, a natureza da santidade, né, assim como naturalmente sente em si a mente que pensa, né, o olho que vê, a boca que fala, tudo isso é natural em nós, né? É um dom que Deus nos deu
né, em natureza. Então, nós sentimos também donas, né, dessas virtudes e que nós podemos fazer com ela o que quiser, né, mas não à toa, né, de qualquer forma, né, mas não no momento em que precisar ter paciência, vai ser uma paciência natural, né, totalmente espontânea. Na hora que precisar ter uma santidade, vai ser natural. O amor também é natural, não é nada forçado e nem precisa que seja visto por outras pessoas, né? A única coisa que nós, único lugar, a única coisa que nós olhamos é para Jesus, se Ele está, né, se agradando com aquilo, né, se nós estamos correspondendo, né, àquilo que Ele quer, à vontade dEle, vivendo a vontade divina em nós, né, da forma que nos apresentar cada situação, né, se nós por acaso perdermos a paciência, é porque foi um ato da divina vontade que naquele momento Jesus ele usa da nossa personalidade, do nosso jeito de ser, né? Nós não nos transformamos em outras pessoas, né, virtuosas, em que de uma hora para outra a pessoa que era impaciente se torna uma pessoa mais calma e mais paciente da face da terra, e as pessoas até estranham, né, a mudança radical que aconteceu na vida daquela pessoa, mas não é essa santidade exterior, essas virtudes exterior que Deus se importa. Ele quer que seja natural, né? Como Jesus era, né? Ao lidar com as pessoas, com as situações, mas ele era perfeitamente homem e perfeitamente Deus, né? A divina vontade já reinava nele, sempre reinou, né? E nós estamos aprendendo, né? Nós estamos recebendo esse dom da divina vontade. Então, ele, né, supre aquilo que nos falta, as nossas misérias, né? Porque nós temos uma mácula, né? Nós somos maculados pelo pecado, nós não somos como ele, né? Puro, santo. Nós temos as nossas misérias e ele passa por cima de tudo isso, né, para que nós possamos realmente viver, né, essa santidade interior, né, onde não há necessidade de expor para as pessoas essas virtudes. E ele diz, assim como possuir a divina vontade como vida, tudo é santo, né, porque nós vemos Deus em tudo, tudo é sagrado, né, nós não valorizamos demais, né, o que é sagrado, os sacramentos, né, da igreja, as fadigas terminaram, né, nada mais nos cansa, nada mais é pesado, né, tudo nós fazemos por amor a Jesus. A inclinação ao mal não existe mais, isso é verdade. E apesar que muda a ação e ora faz uma coisa e ora outra, a virtude unitiva de minha vontade as une juntas e forma um só ato, com a distinção de tantas diversas belezas por quantos atos fez, e chega a sentir que seu Deus é todo seu, até sentir que no excesso de seu amor se deu em poder da criatura, em virtude da divina vontade que possui como vida, o sente como seu parto. Isso quer dizer, em virtude dessa da divina vontade que a criatura possui como vida, né? Ela vive a divina vontade, ela não faz a vontade de Deus, né? Então ela sente como seu parto, né? Que sai dela essa vida divina, porque ao nós fazermos esses atos, né? Que são formados, né? Num ato único por todas essas virtudes juntas, né? Que une tudo, forma só um ato. E em virtude disso, nós, ao fazermos os atos na divina vontade, nós estamos gerando vidas também, né? Então, sai de nós, né, vidas divinas. E então, por isso ele faz essa menção ao parto. E a criatura fica como naturalmente absorvida em seu Criador. E é tanta a plenitude do amor que vive a alma, né, que tem essa vida divina,
É tanta felicidade que sente que, não podendo contê-la, gostaria de dar a todos a divina vontade como vida, né? Fazer partos, né, de vida divina para todos receberem, né? Para tornar a todos felizes e santos, como Jesus, né? É feliz e santo, ele é feliz, ele tem a felicidade, não precisa, né, de nós, ele não precisa da criatura para ser feliz. Nós é que precisamos dele, mas ele quer, né, ter essa vida divina em nós, né? Ele quer que nós sejamos como véus, né, que vão cobrir, né, essa vida divina dele em nós, né? Ele quer usar da nossa humanidade para continuar essa vida divina, né, que ele teve aqui na Terra. Ele quer continuar em nós. E ele continua. Não assim, né, não é assim para quem não possui a divina vontade como vida, senão somente como virtude ou efeito. Tudo é cansaço e sente o bem a tempo e circunstância. E sente o vazio do bem, e este vazio produz inconstância, variedade de caráter, cansaço, sente a infelicidade do querer humano, não goza de paz nem sabe dar paz a ninguém. Sente em si o bem como se sentisse os membros deslocados ou em partes separados, que não é dona de se servir deles e deve estar sujeita aos outros para se fazer servir. O não viver de minha vontade é o tornar-se escravo e sentir todo o peso da escravidão. Né? Quem não vive na divina vontade ou sente ela somente como uma virtude ou sente só os efeitos, né, dessa vida divina, ela não realmente vive a divina vontade. É como as pessoas que vivem fazendo a vontade de Deus, né? Tudo nessa pessoa é cansaço. E se cessa a circunstância dela demonstrar uma virtude, ela sente o vazio do bem. Por exemplo, é uma pessoa que ela quer ter a virtude da paciência. Primeiro que quando a pessoa quer ter alguma coisa, é vontade própria, né? Não é vontade divina, né? As coisas na vontade divina, elas acontecem de forma natural, né? A pessoa não quer nada, ela não força nada, né? Ela deixa acontecer tudo, né? É realizado por Jesus que vive na criatura, né? Então, se ela quer, né, ter a virtude da paciência e ela consegue, por algum tempo, ser paciente, e aí acabou aquele momento, né, que ela teve que ter paciência e ela se controlou e teve, quando cessa essa circunstância, esse momento em que ela teve que ter paciência, ela sente o vazio do bem, ela não sente plena, sabe, dessa felicidade, de como quem vive na divina vontade, que está sempre em paz, nada perturba. Se você de repente foi impaciente com seu filho ou com seu marido, né, porque alguma coisa te levou àquilo, né, que é uma circunstância, mas que você não tem controle, né, e a divina vontade é que está no controle de todas as coisas. Então, se aconteceu, é porque foi vontade de Deus. Então não sente esse vazio do bem, né? Tá sempre em paz, porque tudo que acontece é vontade divina. E esse vazio que a criatura sente, esse vazio do bem, produz inconstância, porque uma hora ela vai ter paciência, outra ela não vai ter paciência, né? E sente variedade de caráter. Então, a pessoa que convive com ela vai perceber que uma hora ela é muito paciente ao extremo e outra hora ela não é nem um pouco paciente, né? Ela sente um cansaço, tudo para ela é cansativo, né? Ela não tem a força da divina vontade para sustentar tudo que ela faz, né? Por isso
ela sente também essa infelicidade do querer humano, da vontade humana, né? Que não é plenamente feliz, porque não tem a confiança total em Deus, né? Diz que confia em Deus, mas está sempre pegando de volta aquela situação, né? Como a gente sempre costuma dizer. Ela não goza de paz e não sabe dar paz a ninguém, né? Ela está sempre perturbada, né? Sempre tem alguma preocupação, sempre, né? Como esses dias nós vimos a Aline comentar sobre um vídeo de uma mulher que ela assistiu, né? Ela era muito boa no que ela, né? Ela tinha muito conhecimento do que ela estava falando, mas ela ficava o tempo todo se vigiando porque ela precisava prestar atenção no que ela falava, porque ela tinha medo de, de não mostrar virtude ou das pessoas criticarem ou ela estar, né, falando alguma coisa que não devia falar. Então ela estava naquela falta de paz, né? Porque a criatura que vive na divina vontade, o que ela tem que falar, ela fala, né? No momento certo, na hora certa, ela fala a verdade que tem que ser dita e não se perturba por isso, né? A pessoa pode achar o que quiser, pode pensar o que quiser dela. Ela não tem apego às pessoas, né? Ela só tem apego à verdade. E, e por isso, né, ela está sempre em paz, né? Porque não tem perturbação nenhuma, porque Jesus está dentro dela, controlando tudo que ela faz e sente em si o bem como se sentisse os membros deslocados ou em partes separados. Então, é como ela sente o bem como algo assim que não é natural, assim, é como se estivesse assim meio à parte, né? E que não é dona de se servir deles ou estar sujeita aos outros para se fazer servir, né? Esse bem, ela não é dona de se servir desse bem e deve estar sujeita a outros. Então, para ela poder fazer o bem, ela tem que receber o bem de alguém. Então, ela só faz o bem se ela receber o bem, né? E o não viver da divina vontade é tornar-se escravo e sentir o peso da escravidão, porque a pessoa ela não vive em paz, ela vive perturbada, ela vive preocupada, ela vive com medo, ela vive numa inconstância, ela tem preocupação com o que os outros falam, com o que os outros pensam, ela quer demonstrar que ela é virtuosa, uma hora ela consegue, outra ela não consegue. Então, ela é escrava de alguma coisa que ela quer ser, né? Que ela acha que tem que ser do jeito que ela pensa que está certo, né? Mas viver na divina vontade dá essa liberdade da criatura, né? Da pessoa viver plenamente em paz, porque tudo que acontece é a divina vontade e tudo tem um para quê, um propósito, um ensinamento, uma purificação, uma correção, tudo tem algo para melhorar, né? Para fazer aquela palavra, essa regeneração da alma, né? E transformando a alma, né? A ponto dela se tornar imagem e semelhança de Deus. Quem conseguir, né, o mais alto grau de viver na divina vontade, a criatura se transforma no próprio Jesus, né? Jesus vive nela e eles têm tanta intimidade, a criatura tem tanta intimidade com Deus, fica se parecendo cada vez mais com Ele, se torna uma com Ele, né? Esse é a finalidade pela qual a criatura foi criada, né? Nós somos criados para isso, não como o sol, nem não como o mar, nem como o vento, né? Que também tem a divina vontade neles, mas eles não têm inteligência, memória nem vontade para dar essa correspondência que Deus quer de nós, né? Essa correspondência dessa união, dessa mesma vontade, né? E viver nessa vida de liberdade, né? De paz, de tranquilidade, né? E não se perturbando com nada, né? Nessa confiança, nessa entrega total a Deus, né? E produzindo ainda, né? Frutos, né? Para a conversão de todas as almas, né? De uma forma assim universal,
presente, passado, futuro, todos recebem os bens, os frutos de quem vive na divina vontade, da vida na divina vontade, né? Até as almas do purgatório, né? Os bem-aventurados do céu, todos recebem os bens, né? Que são produzidos por essa alma que vive na divina vontade, por essa santidade, né? Como Jesus diz no início, né? Que não há coisa mais bela, mais santa e mais agradável, e que mais agrada e glorifica a Deus, que formar a vida do nosso querer divino na criatura, né? Formar um paraíso, né? Onde Ele vai vir e fazer morada em nós, e ali ele viver, né? Nessa harmonia que é o paraíso, né? E a criatura estar plenamente em harmonia com seu Criador, é tudo o que Ele quer. Amém, Fiat.